Olá, eu sou a Natália. Nesse vídeo eu quero contar mais para você sobre o mapa de empatia e sobre como essa ferramenta pode te auxiliar na comunicação do seu projeto, da sua empresa, na construção de produtos, serviços e iniciativas que sejam mais conectadas com o seu cliente, que consigam atender melhor as necessidades e que consigam comunicar com qualidade com essa pessoa. O mapa de empatia é uma ferramenta que é muito utilizada para criação de startups na fase de ideação, mas também pode ser usada quando uma empresa já está atuando, pode ser usada para você criar uma linha editorial de conteúdo, para você otimizar uma página de vendas, porque ela vai buscar facilitar o seu entendimento sobre qual que é a perspectiva do seu cliente, quais são os desafios que o seu cliente está vivenciando, qual que é o contexto que ele está. Então é um movimento que você faz no sentido de se colocar no lugar do outro a partir de uma ferramenta estruturada para esse fim. Então, quando feito em grupo, por exemplo, gera muitos novos insights, porque cada pessoa ali vai colocando uma pecinha do quebra-cabeça e vai ajudando a montar essa ideia, esse entendimento de quem é o cliente. É claro que não é algo que você chegou ao entendimento, eu acho que o meu cliente ele tá sentindo isso, ele tá querendo isso. Não significa que isso é algo definitivo, gravado em pedra. Então você pode refazer ou atualizar o seu mapa de empatia à medida que você for coletando novas observações, que você for sentindo mais esse cliente com relação à jornada ali do que ele está buscando resolver, que o seu produto auxilia em algum sentido. E às vezes com as suas próprias experiências também, porque a empatia que essa ferramenta propõe, ela tem muito um movimento cognitivo de você refletir sobre qual que é a experiência, o contexto que essa pessoa com a qual o seu produto, a sua empresa, a sua marca conversa, oferece solução. Mas vou dar um exemplo aqui para ilustrar melhor o que eu estou querendo dizer. Você pode trazer para a sua experiência. Vamos dizer assim, você trabalha em uma empresa que constrói cadeira de rodas. Talvez você não seja cadeirante. E aí você não tem a necessidade de utilizar esse produto e nem vai ter a mesma perspectiva dos clientes como clientes no geral, né? E nem muito menos de forma específica, né? Dentro da individualidade de cada pessoa. Mas buscando se aproximar mais desse entendimento de como que é para a pessoa usar esse equipamento, essa cadeira de roda, você decide que você vai passar um dia fazendo tudo que você precisa de fazer, buscando fazer tudo que você precisa de fazer, utilizando uma cadeira de rodas. E aí você vai para a cidade e você vai procurar transitar na calçada. Você vai pegar um ônibus, você vai ver como é que é a experiência de pegar um ônibus. Você vai sentir um pouco como é que tá a interação ali com as pessoas nesse contexto. Você chegou num prédio, vai numa consulta, vai no supermercado, você vai ter um pouco mais de dimensão, embora você nunca vai ter a dimensão completa e total do que seu cliente enfrenta de desafio, de como que é a realidade dele. E aí o mapa de empatia, ele vai fazer esse movimento de forma cognitiva, né? E já é um passo no sentido de entender melhor esse cliente, para você tanto saber comunicar com ele a partir da perspectiva do que ele está buscando resolver, dos desafios que ele enfrenta, do conhecimento que ele tem, da consciência que ele possui, e acaba sendo muito mais acertado. E também você busca projetar soluções, criar os produtos, os serviços, também a partir da perspectiva desse cliente. Todo negócio, todo serviço, ele vai servir a alguém. Então, quando você tem uma ideia ampliada sobre quem é esse alguém, é claro que você tende a ter um sucesso maior para conceber, desde uma comunicação a uma solução, seja uma solução mais simples ou robusta que você vai oferecer. O mapa de empatia, ele passa então por alguns tópicos, por grandes perguntas que eu gosto de chamar, que são com quem que a gente está sendo empático, o que que essa pessoa precisa fazer, o que que ela vê, o que que ela fala, o que que ela faz, o que que ela escuta, o
o que ela pensa, sente nisso, então as dores e os desejos que ela tem. E o interessante é que quando você vai fazendo essa reflexão, individual ou em grupo enriquece bastante, ou como uma pessoa facilitando, você vai entendendo que muitas das coisas você já sabe, então você tem que fazer um download disso, vamos dizer, mas você ainda não tomou consciência, você ainda não parou para pensar, estruturar, refletir, organizar. Você vai acessando esses entendimentos, outras perguntas você fica com elas na cabeça ali para começar a passar a ver, passar a buscar entender. E tem umas perguntas auxiliares dentro de cada uma dessas para ajudar a ampliar. Muitas vezes parece que você está dando volta falando de uma mesma coisa e não deixa de ser porque você está falando de uma mesma pessoa. Só que na hora que você vai puxando ali pelo sentido da visão, o que ela está vendo, você puxa ali pelo que ela está falando, você puxa ali pelo que ela está escutando, pelo sentido da audição, acaba que você vai entrando mais, emergindo mais no entendimento daquela realidade, e essa profundidade, ela traz para você, às vezes, conexões que, sem tê-la, seriam mais difíceis de você alcançar. Então, as reuniões que eu já fiz de facilitação nesse sentido foram muito legais, assim, foram repletas, muitas vezes, de descobertas, de novas conexões, de ver, às vezes, até um óbvio, mas que estava passando desapercebido, e conectar pontinhos. É muito interessante que você faça e refaça e utilize esse entendimento para otimizar as suas criações, sejam elas quais forem. Se você tiver a oportunidade de fazer uma pesquisa antes, é interessante. Não significa que é um pré-requisito para você realizar um mapa de empatia, mas assim, principalmente se você é uma persona transformada do seu negócio, você já tem muita informação, né? Mas é legal, uma pesquisa sempre tem valor. Inclusive, eu considero que essa ferramenta, ela é um tipo de pesquisa, uma pesquisa qualitativa que você faz. E você pode, inclusive, entrevistar pessoas depois para poder validar, ou antes de fazer, nessa etapa de pesquisar, que pode ser realizada. Não só seria pesquisas em dados, assim, IBGE, alguma coisa nesse sentido, mas pode ser pesquisas com pessoas, pesquisas com quem já é seu cliente ou quem já foi seu cliente, quem poderia vir a ser seu cliente, enfim. O que eu deixo de convite para vocês é fazer o exercício de observar sempre. O que eu gosto no mapa de empatia é que ele orienta o foco da nossa observação para a gente começar a perceber. Sabe aquela história da pessoa que aprendeu a ver? Não sei se você vai se lembrar da época que você aprendeu a ler, que tinha, na minha época tinha outdoor. Hoje em dia não é tão comum assim outdoor, mas tem alguns, né? Tinha outdoor para tudo quanto é lado, escrito alguma coisa, e eu nunca tinha me atentado. Mas então, quando eu comecei a aprender a ler, as palavras que eu aprendia, elas apareciam nos lugares. Então, muita coisa, às vezes, sobre o seu cliente já está disponível para você ver, para você observar, para você ter uma compreensão maior. Mas você precisa estar aberta a partir do questionamento, da pergunta, da orientação, da sua busca para entender aquilo, até para poder enxergar. Então, é muito legal, assim, o quanto que isso internamente faz a gente ter também um benefício ali. Eu até considero que é maior do que o que você registra. É a orientação da sua visão para aquilo que você vai fazer a partir daquilo que você compreende, que você internaliza a partir do seu cliente e da sua equipe também. Eu tenho feito facilitação de mapa de empatia. É uma ferramenta que está disponível de forma... Na internet você encontra de forma gratuita, mas se você quiser contar com o meu auxílio para poder facilitar esse processo, tem muitos benefícios de ter uma escuta ativa, qualificada, treinada, nesse sentido, para te ajudar a fazer o download, como eu gosto de falar, do que já está vivo em você, sobre quem é seu cliente. E eu vou deixar aqui na descrição mais detalhes sobre como você pode me acionar para te auxiliar nesse sentido. Obrigada por chegar até aqui. Se você gostou do vídeo, você já sabe, dá o like, compartilha para chegar para mais pessoas, sem muitas delongas. Até o próximo e um abraço.